Olá, amigos da Avante, tudo bem? Hoje nós vamos calcular, na prática, a integração das médias de horas extras para o 13º salário. Então vai ser uma aula 100% prática, já lhe convido a pegar a sua calculadora para a gente desenvolver juntos esse cálculo. E a primeira informação importante é que, sempre que o empregado recebe valores de natureza salarial, esses valores devem ser integrados ao 13º salário. Rafael, como assim valores de natureza salarial? Me refiro aqui a horas extras, a comissões, a adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade, aquele valor de gratificação de função de confiança que o cargo de confiança pode receber. Todas essas verbas possuem natureza salarial. Portanto, elas integram a remuneração do trabalhador e, portanto, devem integrar o 13º. Já que a lei do 13º salário, a lei 4.090 de 62, vai dizer que o 13º salário é pago com base na remuneração do trabalhador. Perceba, não fala salário fixo, fala remuneração. Então, se o empregado tem salário e mais essas verbas, eu vou ter que compor uma média e cada uma dessas verbas vai ter uma regrazinha própria que eu vou ter que observar para poder integrar esse valor no 13º dele. Tudo bem? Muito importante isso. Outra coisa importante, a mesma lei 4.090, no mesmo artigo 1º, vai dizer que é com base na remuneração do mês de dezembro. E essa informação vai ser muito importante para nós calcularmos daqui a pouquinho a média de horas extras para o 13º. Para começarmos essa aula, vamos primeiramente embasar essa questão de integração dos valores para o 13º salário. Já falei da lei do 13º que fala em remuneração e agora está na tela o artigo 77 do decreto 10.854 de 21, que também vai trazer essa orientação, mas ele vai trazer de maneira até um pouco mais específica. O artigo 77 no caput vai dizer assim: a gratificação de Natal, e aí você fala, Rafael, gratificação de Natal? Amigos, é o 13º salário, a lei traz com esse nome. Para os empregados que recebem salário variável a qualquer título, será calculada na base de 1/11 da somatória dos valores variáveis devidos nos meses trabalhados até novembro de cada ano, e será adicionada àquela que corresponder à parte do salário contratual fixo quando houver. Amigos, aqui é fácil de entender. Imagina que neste momento nós não fechamos ainda a folha do mês de dezembro. Nós só fechamos até a folha do mês de novembro. Sendo assim, o que está dizendo para a gente aqui o caput do artigo 77? Eu vou fazer uma média dos meses trabalhados até novembro, tudo bem? Porque eu não tenho dezembro ainda. Os meses trabalhados até novembro. E eu vou fazer uma média para chegar no valor de 1/11. Portanto, é a média desses 11 meses. Quando nós pagarmos o 13º agora no dia 20 de dezembro, quando fecharmos a folha de dezembro, eu tenho até o dia 10 de janeiro para poder fazer o pagamento da diferença. É justamente aquilo que vai dizer o parágrafo único do mesmo artigo, que eu tenho até o dia 10 de janeiro de cada ano para poder fazer o acerto referente ao avo do mês de dezembro. Tudo bem? Tranquilidade neste momento, porque nós vamos desenvolver esse cálculo juntos daqui a pouquinho. Outra coisa importante é que nós temos a orientação jurisprudencial número 394 do TST, que teve o seu texto alterado há pouco tempo pelo incidente de recurso repetitivo número 9 e atualmente tem a seguinte tese, acompanha comigo, o item 1 dessa OJ vai nos dizer: a majoração do valor do repouso semanal remunerado, decorrente da integração das horas extras habituais, deve repercutir no cálculo efetuado pelo empregador das demais parcelas que têm base de cálculo o salário, não se cogitando o bis in idem, por incidência do cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio do FGTS. Eu sei que o texto pode te parecer um pouquinho confuso se você não é da área do direito, mas é fácil de entender. Anteriormente, o TST entendia que, quando eu fosse fazer o cálculo da média de horas extras, eu levava em consideração apenas as horas extras trabalhadas, sem considerar o DSR. E a partir do novo texto dessa OJ, dessa orientação jurisprudencial, quando eu vou calcular a média de horas extras, eu não vou pegar apenas as horas efetivamente trabalhadas. Eu vou pegar as horas trabalhadas
e eu vou majorar com o DSR. Amigos, deixa eu fazer aqui um parênteses. No nosso dia a dia, quando nós pagamos a folha de pagamento, sempre que eu pago horas extras, eu pago também o DSR reflexo dessas horas extras, tudo bem? Na folha do mês a mês. Mês a mês eu faço isso, né? Paguei horas extras, entra a rubrica horas extras e entra uma rubrica embaixo, DSR reflexo dessas horas extras. Este DSR também deve incorporar a média. A questão é essa. No entanto, o que a gente tem que pensar? Quando se fala em média de horas extras, não me interessa o valor que o empregado recebeu naquele mês. Vou repetir, hein? Quando nós falamos em média de horas extras, não me interessa o valor que o empregado recebeu. O que me interessa é o número de horas que ele fez naquele mês. Então, vou fazer a média lá, né, de janeiro até novembro. Quantas horas extras ele recebeu em janeiro? Quantas horas extras ele recebeu em fevereiro? Quantas horas extras ele recebeu em março? Amigos, eu não estou pegando o valor que ele recebeu. Eu estou pegando o número de horas extras que ele fez, que, portanto, o número que ele recebeu. Por isso que eu estou te dizendo, quantas horas extras? Rafael, por quê? Porque se hoje, dezembro, ele ganha, sei lá, 5 mil reais, e quando ele fez essas horas extras ele ganhava 4 mil reais, o que vai acontecer? A média, se eu pegar por valores, ela estará defasada. Então, eu vou fazer a média em número de horas e vou fazer um cálculo de horas extras para converter essas horas no valor do salário atual. Tudo bem? Portanto, olha que interessante, eu vou fazer uma média em horas e vou fazer um cálculo de horas extras, um cálculo simples de horas extras, para converter essa média no valor atual das horas extras, com base no salário atual do empregado. Vem comigo porque o exemplo é a chave. Para a gente poder entender, a gente tem que entender calculando um exemplo, por isso que eu te convido a pegar a sua calculadora. Veja que este nosso trabalhador possui um salário de 2.600, um salário mensal de 2.600 e tem uma carga horária de 200 horas mensais. Veja, neste quadrinho eu tenho o número de horas extras que ele trabalhou mês a mês, de janeiro até novembro. Esse número já está inclusive em número centesimal, tá? Não é o objetivo dessa aula fazer conversão de sexagesimal para centesimal. Amigos, no mês de janeiro, o empregado trabalhou efetivamente 15 horas, tudo bem? Ele trabalhou efetivamente 15 horas. O DSR do mês foi 25 por 6. Normalmente, como é que a gente pensa? Eu vou calcular essas 15 horas extras, vou pegar o valor dessas horas extras, vou dividir pelos dias úteis, 25, e multiplicar pelos dias não úteis, 6. E aí eu pago para ele, no mês de janeiro, o reflexo do DSR nas horas extras. No entanto, para este cálculo de média, eu vou fazer o cálculo do reflexo do DSR no número de horas extras que ele prestou. Então, pega a sua calculadora e vamos desenvolver esse cálculo juntos. Faz assim comigo. Pega 15, portanto 15 horas extras foi o que ele fez, divide por 25, porque 25 é o número de dias úteis do mês de janeiro, e multiplica por 6. Chegaremos a 3,60. Então, ele fez 15 horas e vai ter a majoração de 3,60 horas por causa do DSR. Tudo bem? Se eu somar 15 mais 3,60, nós chegaremos a 18,60. Mês de fevereiro, ele trabalhou efetivamente 13 horas e meia. E no mês de fevereiro, nós tivemos um DSR de 24 por 4. 24 dias úteis com 4 dias não úteis. Como é que eu faço esse cálculo? Faz assim. Pega o número 13, deixa eu pegar um laser point aqui para facilitar. Pega o número 13,50, né? 13,50, divide por 24 e multiplica por 4. Portanto, você tem que ter chego em 2,25. Em fevereiro, ele recebeu 13 horas e meia e recebeu um DSR de 2,25, que é o DSR 24 por 4. Tudo bem? Se eu somar 13,50 mais 2,25,
nós chegaremos a 15,75. Tudo bem? Para o nosso cálculo de integração de média, eu vou considerar horas trabalhadas mais DSR, portanto 15,75. Te sugiro a pegar como exercício, pausa esse vídeo e faz como exercício os meses de março, abril, maio, até novembro. E aí, despausa o vídeo e aí vê comigo se você acertou, veja comigo a correção. Se eu pegar no mês de março, 10 horas trabalhadas, divididas por 25 vezes 6, em março a majoração do DSR será de 2,40. 2,40 mais 10, 12,40. No mês de abril, foram 13 horas trabalhadas. 13 dividido por 26 vezes 4, nós chegaremos a 2. 2 mais 13, 15. Eu vou considerar 15 horas para o nosso cálculo. No mês de maio, ele trabalhou 18 horas. 18 dividido por 25 vezes 6, chegaremos a uma majoração de 4,32. 4,32 mais 18, 22,32. Tudo bem? Junho, ele trabalhou 5 horas. 5 dividido por 5 vezes 5 vai dar 1. 1 mais 5 é igual a 6. Amigos, caso ainda não tenha ficado claro, repito para ficar bem crystal clear. A média, ela não leva em consideração apenas as horas efetivamente trabalhadas. A média leva em consideração também a majoração do DSR. E como é que eu faço a majoração do DSR? Pego o número de horas trabalhadas, vamos pegar o mês de julho, 13, divide pelos dias úteis do mês de julho, 26, multiplica por 5. A majoração será de 2 horas e meia. Quando eu somo 13 mais 2,5, eu chego a 15 horas e meia. Mês de agosto, 5 horas e 40. Dividido por 27 vezes 4, a majoração vai ser de 0,8. 0,8 mais 5,4, chegaremos a 6,20. Mês de setembro. Mês de setembro, o empregado fez 27 horas extras. Divide por 24 vezes 6, a majoração será de 6,75 mais 27. Nós chegaremos a um total de 33,75. Já no mês de outubro, nós temos 13 horas extras feitas. Dividido por 26 vezes 5, chegaremos a 2 horas e meia de majoração, mais as 13 horas, 15 horas e meia. E para fechar, mês de novembro, 2,8 divide por 23 vezes 7, o melhor DSR do ano, né? DSR de novembro, a melhor relação trabalho-descanso, 23 por 7, chegaremos a 0,85, mais 2,8, chegaremos a 3,65. Amigos, e agora? Agora é fácil. Vou somar toda essa coluna, então horas totais no mês. Em cada um dos meses eu vou somar todas elas. Chegaremos a 164,67. Rafael, 164,67 é o quê? É o número de horas extras totais no ano até o momento. Até novembro recebeu 164,67 horas extras, já computando o DSR. Para poder fazer a média, conforme nós vimos lá no artigo 77 do decreto 10.854, o que eu tenho que fazer? 164,67 divide por 11. Lembra? Soma até o mês de novembro e verifica qual que é a média. Então, 164,67 dividido por 11, nós chegaremos a 14,97. Rafael, 14,97 é o quê? É a média em horas. Repito, é a média em horas. Não é valor ainda, não é real. Não são 14 reais. São 14,97 horas. É a média em horas. Para transformar em valor, vou pegar o valor do salário do trabalhador. Ele ganha 2.600. Vou dividir pela carga horária dele, que é de 200 horas. Chegaremos no valor de salário hora de 13 reais. Como ele fez horas extras a 50%, 13 mais 50%, 19,50. Cada hora extra vale 19,50. Agora ficou fácil. Se cada hora extra vale 19,50, e se eu vou integrar uma média de 14,97 horas, é só fazer esse simpático cálculo. 19,50 vezes 14,97. Chegaremos a
291,92. Amigos, R$ 291,92 é o que eu vou integrar de média ao 13º salário. Será a média de horas extras do 13º salário. Tudo bem até aqui? Legal. Acho que a parte mais complicadinha talvez nem seja o cálculo da média em si, seja a questão da majoração do DSR, mas como eu te falei, não é difícil. É só você pensar que o cálculo do DSR tem que ser feito com as horas e não com o valor para esse efeito. Tudo bem? E quando chegou no mês de dezembro? Agora eu tenho fechado o mês de dezembro. E no mês de dezembro, o nosso empregado fez 16 horas extras. O que eu vou fazer? Eu vou recalcular a média dele. Primeira coisa, dezembro, 16 dividido por 25 vezes 6, eu vou majorar em 3,84 horas, então DSR, majoração do DSR 3,84, mais as 16 horas, chegaremos em 19,84. Vou totalizar de novo essa última coluna de horas totais no mês. No total agora, nós temos 184 horas,51. Rafael, o que eu faço agora? 184,51 dividido por 12. Perceba, eu estou calculando agora a média com os 12 meses. Estou recalculando a média, mas agora considerando os 12 meses. 184,51 dividido por 12. Amigos, cuidado, atenção. A média em horas será de 15,38. Tudo bem? Repito, não são valores. Isto é a média em horas. 15,38 horas é a média. É a média de horas extras que ele teve ao longo do ano. Para transformar isso em valores, o que nós vamos fazer? Pega o valor do salário dele, 2.600, divide por 200. Nós já tínhamos feito, já sabíamos que R$13 é o valor do salário hora. R$13 mais 50%, cada hora extra vale R$19,50. Agora é muito simples, basta multiplicar por 15,38. A média do trabalhador será de R$ 299,91. Atenção comigo! Quanto tinha dado a média até novembro? Lembra quanto tinha dado até novembro? Em novembro tínhamos chego na média de 291,92. O que eu tenho que fazer agora? Pagar apenas a diferença. Portanto, 299,91 menos 291,92, vou pagar para ele R$ 7,99. Tudo bem? Então, R$ 7,99 vou pagar como diferença, lembra, né? Até o dia 10 de janeiro. Rafael, posso pagar na própria folha de dezembro? Pode, até recomendo que pague na própria folha de dezembro. Já tem condição de fazer isso na própria folha de dezembro. Mas eu tenho até o dia 10 de janeiro para acertar essa diferença. Tudo bem? Amigos, esse e muitos outros cálculos, cálculo de médias sobre 13º, sobre férias, sobre aviso prévio, média de horas extras, de comissões, integração de adicionais, tudo isso nós trabalhamos na formação em analista de DP, mais especificamente no módulo de cálculos avançados de DP. Então, se você quiser aprender muitos, mas muitos, eu diria até todos os cálculos da área de DP, entra no site da Avante e eu te encontro aqui na Avante para o nosso treinamento. Pode ser presencial, pode ser online ao vivo, pode ser online com aulas gravadas. Nós temos todos os formatos para poder atender você. Entra no site da Avante e eu te vejo aqui. Até lá, tchau, tchau.